Olá pessoal, bom dia, que a paz de Cristo esteja repousando aí sobre sua vida, sua família. E hoje estamos aqui para daqui a pouco passar para você a segunda parte da ministração sobre as 15 razões que levou o povo de Israel ao cativeiro. E nós estudamos na ministração anterior as 9 primeiras razões e hoje a gente vai concluir esse tema vendo as 6 últimas razões que faltam. E eu quero que você assista logo a seguir, preste atenção, acompanhe os textos, medite nos textos. É uma palavra muito forte de Deus para nós, falando essas últimas 6 razões sobre as causas que levou o povo de Deus ao cativeiro, a perderem sua pátria, a serem levados para outra nação e seu país ser destruído. E que a gente possa prestar atenção a essa mensagem, porque a pergunta a ser respondida é: quais as lições que nós hoje, como igreja, como povo de Deus também, precisamos tirar do que aconteceu com o povo de Israel? Tá bom? Deus abençoe você, preste atenção na palavra que logo em seguida você vai ouvir e vai falar sobre as últimas 6 razões pelas quais o povo de Deus foi levado para o cativeiro. Vai falar sobre o que estava acontecendo com a liderança da igreja, os pecados, os erros de profetas, sacerdotes, pastores, mas vai falar ainda alguma coisa sobre sobre o que o povo de Deus estava fazendo, que estava desagradando a Deus. Tá bom? Então, preste atenção na continuação da mensagem sobre esse tema, as 15 razões que levaram o povo de Deus ao cativeiro. As 15 razões, os 15 tipos de pecado que levou o povo de Deus, o povo judeu, o povo cristão ao cativeiro lá na Babilônia. Tá bom? Deus abençoe e assista a mensagem. 10ª coisa, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. E tudo isso desagradou a Deus. Isso está escrito em Isaías 59:15. Sim, a verdade sumiu. Quem rejeita o mal é perseguido. O que está acontecendo no Brasil? A verdade sumiu. E quem rejeita o que é mal é perseguido. Quem fala a verdade é perseguido, é preso. O Senhor viu tudo isso. E isso se desagradou com tudo isso. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Deus se desagradou de não encontrar justiça. E Deus, mais para frente, vai dizer que Deus se desagradou de não encontrar ninguém que se posicionasse do lado da justiça. Gente omissa. 11ª coisa que trouxe a ira de Deus sobre o povo judeu: vocês odeiam juízes honestos e detestam aqueles que dizem a verdade para vocês. Tem gente que detesta juiz honesto. Tem gente aí querendo botar juiz honesto na cadeia. Promotores honestos na cadeia. Delegados e policiais honestos na cadeia. Pessoas honestas na cadeia. Mas tem igreja também que odeia gente honesta. Não quer que fale a verdade. Tem igrejas por aí que não pode pregar sobre pecado e nem sobre a volta de Cristo. Odeiam ouvir a verdade. Olha o que a Bíblia diz. Em Isaías 59:15. A verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor Deus viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Vocês odeiam juízes honestos e detestam os que dizem a verdade. 11. Agora, sabe o que é o 12? Presta atenção agora, daqui do 12 até o 14. Os profetas, os sacerdotes, ou seja, a liderança evangélica, a liderança cristã, pastores hoje, apóstolos, pastores, mas aqui na época eram os profetas e os sacerdotes. Mas veja se isso tem alguma relação com hoje. Profetas e sacerdotes, profetizando mentira, falando visão falsa, fazendo adivinhação, falando falsidade, enganando o povo, dizendo que estava tudo bem e que não viria castigo, não viria espada e nem fome. E ainda dizendo que estava falando tudo isso em nome de Deus, quando Deus não os enviou. Olha o texto. Jeremias 14, versículo 11
a 15. Olha o que diz. E disse mais o Senhor para o profeta Jeremias: não rogues mais por esse povo, para o seu bem. Quando eles jejumam, eu não ouvirei o seu clamor. Quando eles oferecem os holocaustos e a oferta de alimento, ou seja, quando eles fazem o culto, holocaustos e oferta de alimento, o culto deles, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu, o profeta: ah, Senhor Deus, eis que os profetas aí, os outros profetas, estão dizendo para eles: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Os outros profetas, contemporâneos de Jeremias, falando o contrário. Jeremias entregando a verdade que Deus estava falando, e os outros profetas dizendo não, pelo contrário, inclusive quiseram matar Jeremias. Juntaram com o rei e jogaram Jeremias dentro de um fosso, dentro de um buraco com água. E Jeremias diz: ah, Deus, o que eu faço, Senhor? Eu estou falando a tua verdade, entregando a tua mensagem, e o povo aí, os profetas aí estão dizendo para o povo: não vai acontecer nada de ruim, não vai ter castigo, não vai ter espada, não vai ter fome, antes vai ter paz, verdadeira paz nesse lugar. Queridos, isso não está acontecendo no Brasil? Não tem um monte de gente aí nas redes sociais profetizando bênção? Não tem? Não está cheio de falsos profetas aí? A palavra, olha o que nós já lemos aqui, de erro. Você tem visto alguém citar isso que nós estamos vendo aqui na Bíblia? Agora, profetizar a bênção é o que estava acontecendo aqui. Falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pastores. Olha o que Jeremias disse: e eu disse: ah, Senhor Deus, os profetas aí estão dizendo que não vai acontecer nada de ruim, não vai ter espada, não vai ter fome, não vai ter cativeiro, vai ter paz nesse lugar. E aí Deus diz para ele de novo: e disse-me o Senhor, agora Deus dizendo: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei e nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles profetizam. Deus não enviou esses profetas, Deus não falou com esses profetas, nem com esses sacerdotes, nem com esses pastores. Estão falando visão falsa, estão falando profecia falsa. Olha só, Deus dizendo: eu não os enviei, nem lhes falei visão falsa, nem adivinhação, nem vaidade, nem engano do coração deles. É o que eles estão fazendo. Estão falando por conta deles. Tem nada a ver comigo. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem: nem espada nem fome haverá nessa terra. Aí Deus diz: a espada e a fome serão consumidos, esses profetas. Vocês, Deus está dizendo para esses profetas: vocês junto com o povo vão ser consumidos, a espada e a fome e ao cativeiro. Queridos, isso tem semelhança com os nossos dias? Isso tem semelhança com os nossos dias? Mas não para por aqui. 13 tipos de pecado do povo judeu. Os governantes deles exigiam suborno, os sacerdotes cobravam para ensinar a lei de Deus e os profetas só profetizavam se fossem pagos. Eu vou repetir: os governantes exigem suborno, os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas só profetizam se forem pagos. Você tem visto isso em nossos dias? Olha o texto, Miqueias 3, 11 e 12. Os governantes julgam conforme suborno que recebem, os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas só profetizam quando são pagos. E no entanto todos afirmam depender do Senhor, dizendo: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Cobram para profetizar, e daí, como são pagos, falam bênçãos para agradar o povo, para continuar recebendo. Evangelho negociado, fé vendida. O que é que nós estamos vendo em nossos dias? Não é negócio da palavra de Deus? Eu vou repetir esse texto de Miqueias 3, 11 e 12. Os governos julgam conforme suborno, os sacerdotes cobram para ensinar a lei,
Os profetas só profetizam quando for pago. E aí dizem, aí afirmam, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Não é isso que nós estamos vendo aí? Não é isso? E daí Deus diz, por causa de vocês, o monte Sião será arado como um campo, Jerusalém será transformada num monte de ruína e crescerá mato na colina onde hoje fica o templo. Olha que Deus diz o que ia acontecer por causa disso, por causa desses pecados todos. Sabe o que Deus disse? Por causa disso, Sião será arada como um campo, Jerusalém será transformada em ruína, a cidade de Jerusalém e o país de Israel transformado em ruína, e no lugar do templo vai crescer mato, porque vai ser destruído, no lugar do templo, no lugar da igreja. Queridos, agora Ezequiel 22, 25, conspiração dos seus profetas há no meio dela. Eles rugem como leão que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio delas. Quem estava fazendo isso? Os profetas. Conspiração de profeta, ajuntamento, bando de profeta, para vender o evangelho, explorar as pessoas. Ou gritam e rugem como leão. Você sabe que o leão na selva, ele procura ganhar os outros animais no grito, ele dá aquele rugido para assombrar todo mundo. Tem muita gente fazendo aí com o evangelho assim, dando berro aí para todo mundo achar que ele é, ou ele ou ela, alguém cheio do poder de Deus, rugindo como leão. E sabe qual é o objetivo? Rugem como leão, para arrebatar a presa, devorar as almas, tomar tesouro, levar coisas preciosas, e multiplicam as viúvas no meio deles. Matam para levar dinheiro. Era assim que estavam os profetas na época. Mas não para por aí. Sabe o que os profetas estavam fazendo também? Agora, o capítulo 22 de Ezequiel, o versículo 28 a 29. Os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada. Estavam construindo o povo sob argamassa, não sob rocha. Não estavam pregando a palavra, estavam pregando engano. Estavam construindo, fazendo cobertura de argamassa, pregando o evangelho de palha, de feno, como diz o apóstolo Paulo, de madeira, que o fogo destrói tudo. Pregando coisa falsa para o povo e não a verdade. Os profetas fazendo cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, profetizando, adivinhando mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado, oprimindo o povo da terra grandemente, roubando, fazendo violência ao pobre e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimindo sem razão. Ezequiel 22, 28 e 29. Mais uma coisa terrível que os profetas e pastores e liderança espiritual estavam fazendo naquele tempo. E hoje? E hoje no Brasil? E hoje no Brasil? Agora, queridos, Sofonias, estou caminhando para o final. Sofonias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sofonias agora. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da tarde, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Isso não é o que estamos vendo em nossos dias? Sofonias 3, 3 e 4? Não é o que nós estamos vendo? Agora, olha Ezequiel 34, 2 a 5, Deus falando o que ele ia fazer com o profeta falso, com o sacerdote falso e com o pastor falso. Olha Ezequiel 34, 2 a 5. Assim diz o Senhor, é filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, veste a lã, mata o cevado, mas não apacenta as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes,
e a desgarrada não tomastes a trazer. A perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e com dureza. Assim, as ovelhas se espalham, porque não há pastor, e tornam-se pasto para todas as aves do campo, porquanto se espalharam. Olha o que Deus está dizendo para a liderança espiritual daquela época e para a liderança espiritual de hoje. Olha o que Deus está dizendo para todos nós. Profetiza aos pastores, filho do homem. Ezequiel 34, a partir do 2. Profetiza contra os pastores de Israel. Diz para eles: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. E Deus pergunta: não devem os pastores apacentar as ovelhas? Pastor está na igreja para apacentar ele mesmo, ganhar dinheiro, cuidar dele mesmo, ou cuidar das ovelhas? Igreja é lugar de ganhar dinheiro ou igreja é lugar de cuidar de pessoas? Igreja não é lugar de ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, vai para atividade secular. Igreja não é lugar de ganhar dinheiro. Igreja não é lugar de ter grandes salários. Queridos, eu tenho ouvido de gente que estava fazendo seminário. Começou o seminário com 60 pessoas, a turma dele, quando terminou, acho que tinha 15. Os outros desistiram tudo, porque começaram a perguntar: quanto que eu vou ganhar? Quanto que ganha numa igreja? Queridos, será que não entendemos que ser pastor é cuidar de pessoas? E não ganhar dinheiro? Olha o que Deus está dizendo. Profetiza contra os pastores, filho do homem. Diz aos pastores: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, cuidam de si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas? E daí Deus diz, olha o que Deus diz: vocês comem a gordura, vocês vestem a lã, vocês matam o cevado, mas vocês não apacentam as ovelhas. Vocês cobram dízimo, vocês cobram oferta, vocês fazem campanha todo dia, vocês tiram dinheiro toda hora, mas vocês não cuidam das ovelhas, vocês não cuidam do povo. Deus está dizendo: vocês comem a gordura, se vestem da lã, matam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a que estava desgarrada não tornaste a trazer de volta. E a perdida, a que estava perdida, não foste buscar, mas dominai sobre elas com rigor e com dureza. Você tem visto liderança assim? Ou você é uma liderança assim? E daí Deus diz: liderança bruta e ignorante, trata as ovelhas com grito, com brutalidade, com ignorância, não tem amor, trata com rigor excessivo, dureza. Deus não nos chamou para isso. Nós também somos ovelhas, nós também somos ovelha. Pastor, ao mesmo tempo que é pastor, é ovelha, é humano, não é perfeito, deve ser exemplo, mas não deve ser arrogante e não deve tratar o povo com rigor e com dureza. Aí o que acontece? As ovelhas se espalham e se torna pasto para todo tipo de ave. Quantas pessoas que estão no mundo hoje, porque foram espalhadas dentro das igrejas, por mau comportamento de pastores e de liderança, por gente que está na igreja só para, como diz Deus aqui, só para comer a gordura, vestir a lã, matar o cevado, mas não cuida das ovelhas. Gente que só está para cuidar de si próprio. Gente que está no evangelho por causa de dinheiro, e não por causa de pessoas, e não por causa de Deus, e não por causa do reino de Deus. E daí, milhares de pessoas estão no mundo hoje, na mão do diabo, por culpa de milhares, de muitos líderes, de pastores falsos, que estão só para se apacentar a si mesmo. Olha a situação do Brasil. As penitenciárias cheias de gente. E você pergunta para muitos deles, a maioria deles, família cristã. Você olha para as pessoas que estão nas drogas aí, que estão no mundo, no pecado, vivendo nas piores coisas, já tiveram na igreja, ou até estão na igreja, mas estão abandonadas, não estão sendo cuidadas, não estão sendo ensinadas.
Muitos nem querem e muitos só estão pegando dinheiro, não pregam a verdade, não levam a palavra de Deus. Tem igreja que não se pode falar sobre pecado. Os textos de pecado, esses que eu citei aqui, não pode falar. Porque não pode assustar o povo. Senão o povo vai embora e não traz dinheiro para eles. Não pode falar sobre a volta de Cristo. Olha o que Deus está dizendo para os pastores de hoje. Daquela época e para os de hoje. Por isso as ovelhas se espalharam por não haver pastor. Tem ganhador de dinheiro. Tem administrador de empresa. Tem mercenário, muitos mercenários, Deus está dizendo, mas poucos pastores, poucos homens e mulheres de Deus preocupados com a situação do povo, poucos, grande parte só com dinheiro. Aí as ovelhas se espalham por não ter pastor e se tornam pasto para tudo quanto é tipo de ave do campo, tudo quanto é tipo de demônio, de ave satânica que leva as pessoas, por causa dos maus exemplos de pastores. Queridos, eu recebi um pastor na minha casa uns anos atrás. E ele disse que foi financiar um carro lá na cidade dele. E quando chegou na instituição financeira, o gerente do banco, quando viu a profissão dele, pastor de igreja, falou para ele: fulano, infelizmente eu não vou poder fazer o financiamento para você. A minha instituição financeira proibiu de fazer financiamento para pastores e para liderança religiosa, porque fazem empréstimo, mas não pagam, não são honestos, não cumprem com suas obrigações. Não podemos financiar para pastores. Você tem ideia aonde chegou o evangelho no Brasil? Aonde chegou a liderança no Brasil? Queridos, última coisa, ou a penúltima. Hoje essa gravação já vai para 57 minutos, mas eu não quero parar aqui, me perdoe, eu vou concluir, falta duas coisinhas só. Falta a 14ª e a 15ª coisa errada que o povo de Israel está fazendo e que nós também estamos fazendo como igreja no Brasil e no mundo. 14ª, os sacerdotes violentam a lei de Deus, profanam as coisas santas e não fazem diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Olha o que diz a Bíblia em Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, transgridem a minha lei, desrespeitam a minha lei. Violentar é transgredir, é desrespeitar a minha lei. Profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, e não discernem o puro do impuro. E nem os meus sábados, escondem os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Sacerdotes que violentam a lei, desrespeitam a lei de Deus, a palavra de Deus. Gente que profanam as coisas santas, e gente que não sabe fazer diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Não sabe fazer diferença, vive no pecado, não sabe o que é certo, mas o que é errado, vive no pecado. E também suas igrejas vivem no pecado, porque não ensinam. Suas ovelhas não aprendem, porque o exemplo é péssimo. Porque se o sacerdote, se o pastor violenta a lei de Deus, transgride a lei de Deus, profana as coisas santas e não sabe fazer diferença entre santo e profano, entre puro e impuro, quanto mais as ovelhas. Meus queridos, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, a partir do 14 e 15, foi esse tipo de igreja que Deus encontrou. Essa é a igreja do tempo do fim. É assim que está a igreja. Última coisa. Desrespeito, violência, abominação, adultério, descaso com os pais, com a família, com os estrangeiros, descaso com os velhos, com as viúvas e com os desamparados e com o próximo. Última coisa, é assim que o povo estava naquela época e hoje não é diferente. Ezequiel 22, 7. Ao pai e à mãe desprezam no meio de ti, e para com o estrangeiro usa de opressão no meio de ti. Ao órfão e à viúva oprimem no meio de ti. Esse é o 22, 7. O 22, 10 de Ezequiel. A vergonha do pai, a nudez do pai descobriram no meio de ti.
a que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Gente descobrindo a nudez do pai e da mãe no meio do povo cristão. Ezequiel 22:11. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo. O outro contaminou abominavelmente a sua nora. E o outro humilhou no meio de ti a sua irmã, a filha do seu pai. Incesto, pecado entre família, no meio do povo cristão, naquela época. Hoje não acontece a mesma coisa? Hoje não acontece a mesma coisa? Meus queridos, o apóstolo Paulo disse que acontece a mesma coisa. 1 Coríntios 5:1-5, ele falou que se houve entre vós, se observa entre vós, falando para a igreja de Coríntio, fornicação, e fornicação tal que nem no meio dos gentios se vê, ao ponto de alguém abusar da mulher do seu pai. Vocês estão inchados e nem ao menos se entristecem por não ter sido tirado do vosso meio quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, determinei, como se estivesse presente no meio de vocês, que quem praticou esse tipo de coisa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com vós, e pelo meu espírito, e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, esse tal que está fazendo esse tipo de coisa, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus Cristo. Olha o que estava acontecendo na igreja de Coríntio, 1 Coríntios 5:1-5. Agora, olha o último texto, 1 Coríntios 5:9-11. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os que se prostituem, e agora estou escrevendo de novo, que não vos associeis com quem for devasso, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, nem com tal comais. 1 Coríntios 5:9-11. Olha Paulo repetindo isso para a igreja de Coríntio, falando desse tipo de pecado e nos advertindo. E concluindo, queridos, 1 Coríntios 6:10-11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que algum de vós tem sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Querido, essas são as 15 razões pelas quais o povo de Deus naquela época foi levado para o cativeiro. E esse tipo de pecado, ou esses tipos de pecados, não só ocorreu naquela época, mas nós vemos todos eles na igreja de hoje, na igreja cristã. Portanto, Deus está nos advertindo a mim, a você. Compartilha essa palavra com outras pessoas, compartilha com outros irmãos, compartilha com seu pastor, enfim, transmita essa palavra de Deus para os nossos corações nesses dias em que estamos vivendo. Deus está mostrando isso para a gente e dizendo para eu e você, se vocês estão vivendo isso na sua nação, na sua igreja, no meio cristão, vamos procurar consertar isso urgentemente, senão vamos ser levados para o cativeiro, como o povo de Israel foi levado. Deus não se deixa escarnecer. Se vivermos no pecado, vamos ser tratados como o povo de Israel foi tratado. Como nós vimos no começo aí, se Deus não poupou o ramo natural, que é o povo judeu, não vai poupar a nós, que somos o jambuzeiro enxertado na videira. Deus não vai poupar quem vive no pecado. Querido, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por falar ao meu coração e ao coração de cada um de nós, de cada irmão, de cada filho, de cada filha. O Senhor falou de uma maneira tão forte, tão dura. O Senhor nos mostrou exemplos de desobediência e de pecado que estava vivendo o Teu povo. E nós vemos as mesmas coisas nos nossos dias. Pedimos a Tua misericórdia, Pai. Pedimos o Teu perdão. Pedimos que venha nos transformar. A Tua palavra falou o nosso coração. Venha pelo Espírito Santo nos tocar, nos convencer, nos transformar e nos libertar.
venha nos lavar pelo sangue de Jesus, venha nos purificar de todo o pecado e venha fazer de nós uma igreja santa, sem mancha, sem mácula, mas santa, irrepreensível, preparada para a volta de Jesus. Abençoe o meu querido, a minha querida, os meus irmãos, abençoe as nossas vidas, nos ajuda e nos perdoa, nos transforma, em nome de Jesus. Amém.